Bom dia, Pai do Senhor Jesus, amados irmãos. É mais um momento, glorioso, que nós estamos aqui nesta manhã louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus. Nós sentimos felizes, pelo Senhor estar dando a cada dia a oportunidade de nós estarmos falando com Ele. E eu glorifico a Deus pela vida dos meus amados irmãos, pela vida das minhas amadas irmãs, por cada amigo, por cada amiga, que Deus tem colocado aí do outro lado, para que nós possamos, estar falando a respeito do mover sobrenatural do nosso Deus. E hoje eu quero falar a respeito de Manassés, Diz a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 21, que Manassés ele tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Efisiba, e o qual ele fez o que era mal aos olhos do nosso Senhor Jesus, aos olhos do nosso Deus, conforme a abominação dos gentios que o Senhor tinha desterrado, de suas possessões, de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, levantou altares a Baal e fez um bosque como fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército do céu e serviu e edificou altares na casa do Senhor, de que tinha dito em Jerusalém: porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército do céu em ambos os átrios da casa do Senhor, e até fez passar seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoreiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa do Senhor, que dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Mas não farei, aleluia, mover o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus pais, contanto somente que tenha cuidado de fazer conforme tudo que lhes tenho ordenado, e conforme toda a lei de Moisés, meu servo, lhes ordenou. Porém não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante de Israel. Então falou o Senhor pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, fez essas abominações, fazendo pior do que quando fizeram os amorreus, ou que antes foram, e até também a Judá fez pecar, e com seus ídolos. Por isso assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de trazer um mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir ficarão retinindo ambas as orelhas, e estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei Jerusalém como se limpa a escudela, a limpa e a vira sobre a sua face, e desampararei o rosto da minha herança, entregá-los-ei na mão dos seus inimigos, e far-se-ão roubo e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Demais disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de uma outra extremidade, ó Deus de Israel, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Amém? 17. Quanto mais atos de Manassés, tudo quanto fez, e o seu pecado que pecou, porventura não estão escritos nos livros das crônicas do rei de Judá?
E Manassés dormiu com seus pais e foi sepultado no jardim da casa do Senhor, no jardim de Uzá. E seu filho Amon seu filho reinou em seu lugar. A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja abençoando aí nessa manhã, operando maravilhosamente na sua vida e na vida de todos os seus, em nome de Jesus. Amém? Amados irmãos, conforme nós estamos vendo aí, se nós não colocarmos a nossa vida no Senhor, se nós não buscarmos a sua face de maneira nenhuma, nós alcançaremos as misericórdias do Senhor. E os atos de impiedade, amados irmãos, eles vão se movendo cada vez mais na direção do abismo. Nós precisamos frear, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, buscar a face de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus também, a irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo sobre a sua vida. Amém? Glórias a Deus. Eu busquei aqui, amados irmãos, sobre a biografia de Isaías, cujo nome significa Yahvé ajuda, ou Yahvé é auxílio. Exerceu seu ministério no reino de Judá, tendo se casado com uma esposa conhecida como, aleluia, a profetisa, que foi mãe de 2 filhos, Sear Jazube e Mar Salá Aas Baas. O capítulo 6 do livro informa sobre o chamado de Isaías para tornar-se profeta através de uma visão do trono de Deus no templo, acompanhado por serafins, em que um desses serafins angelicais teria voado e trazido, aleluia, trazendo do altar brasas vivas do altar para purificar os lábios de Isaías, a fim de purificá-lo de seu pecado. Então, depois disto, Isaías ouve a voz de Deus, determinando que levasse o seu povo a sua mensagem. Focando em Jerusalém, a profecia de Isaías, em sua primeira metade, transmite mensagens de punição e juízo aos pecados de Israel e de Judá e das nações vizinhas, tratando de alguns eventos ocorridos durante o reinado de Ezequias, o que se verifica até o final do capítulo 39. A outra metade do livro, capítulo 40, até o final do capítulo 40, contém palavras de perdão, conforto e confiança. Pode-se afirmar que o profeta Isaías também, aleluia, fala sobre um mundo utópico, que será quando o Messias estiver no mundo, especialmente Isaías 11, do versículo 1 ao 16. Entretanto, a hipótese de que Isaías, aleluia, que muitos cristãos defendem ser sobre o Messias, mas visivelmente trata de outrem. Por exemplo, Isaías 7,14, além de traduzido incorretamente, que diz Yahvé, significa simplesmente a jovem mulher, sem nenhuma conotação de status sexual, de virgindade. O contexto desta profecia era o nascimento do filho, aleluia, do rei Acaz de Judá, Ezequias, em cujos ombros estavam o principado, aleluia, Isaías 9:6, quem se tornaria rei de Judá e traria a paz ao povo, as ameaças das dominações da Síria. Por isso o termo príncipe da paz, Messias, em 9:6, nesse verso, Isaías utiliza a figura de linguagem, uma hipérbole, e inversão da ordem das palavras de uma sentença, como objetivo de profetizar o texto, que continue com muita, aleluia, gente e tradutores da Bíblia. O que está escrito em Isaías 9:6 é o seguinte: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Porém, o verbo, aleluia, chamar, o tempo passado chamou, quando a passagem é traduzida
de forma correta, considerando uma hipérbole, nota-se mais clareza no entendimento do verso. Que o maravilhoso conselheiro, Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, chamou o seu príncipe da paz. Logo, Isaías 9,6 fala, aleluia, do rei Ezequias, e não do Messias. Essa profecia corrobora a profecia de Isaías 7,14. Muito especialmente os cristãos defendem a ideia do servo sofredor de Isaías 53, o Messias que morria pelos pecados da humanidade como um príncipe soberano que governará com justiça. Porém, a leitura dos capítulos precedentes, Isaías 40, esclarece que o tempo, meu servo, que aparece todas as vezes, se refere a Israel também, aleluia, chamado, glórias ao nome santo do Senhor Jesus, de Jacó, né? E não o Messias. O livro de Isaías contém cânticos, né, sobre o servo sofredor, sendo o capítulo 53, o último deles, a leitura cristã de Isaías, defende a passagem, menciona o martírio que aguardava o Messias na visão cristã sobre os cânticos, né? Nós estamos falando, amados irmãos, a respeito, né, de enciclopédia, né? Aqui eu quero ler também no Talmud, né? O Talmud a respeito de Isaías, né? A respeito de Isaías, o que diz o Talmud, né? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. No judaísmo, os cânticos do servo são interpretados como referido ao povo israelita judeu. No Talmud de Jerusalém consta que Isaías foi morto quando, ao ser perseguido pelo rei Manassés, que escondeu dentro de um cedro, e as franjas de sua roupa, porém, defragaram a sua presença. Então, o rei ordenou que o cedro fosse cerrado ao meio, ocasionando a sua morte. A versão do Talmud é um pouco diferente, onde o profeta se introduz no cedro perante Manassés e este então manda serrar, aleluia, a árvore. Então, quando a serra chegou a sua boca, Isaías morre, assim sendo castigado por ser perseguidor, por ter dito: eu habito no meio de um povo de lábios impuros. E entre as variantes das literaturas judaicas, com algumas singularidades, como o do Targum, amém? Na época de Isaías, pessoas frequentava o templo, mas para o profeta isso não basta, pois encher o templo com iniquidade e solenidade é um erro enorme. Isso porque as pessoas que levam oferendas para Deus são as mesmas que não se importam em fazer, aleluia, o direito funcionar, que não fazem justiça ao desprotegido, ao órfão, ao abandonado, à viúva. Isaías, em um dos textos proféticos mais violentos contra o culto que funciona só para marcar as injustiças que se cometem no dia a dia, pede ao príncipe de Sodoma e ao povo, na verdade, de Jerusalém, para ouvirem a palavra de Deus. Escutem as palavras de Jeová, chefes de Sodoma. Preste atenção aos, aleluia, ensinamentos do nosso Deus ao povo de Gomorra.
que me interessa a quantidade dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Eu estou farto dos holocaustos de carneiros, de gorduras de novilho. Não gosto do sangue de bodes, nem de bois, nem de carneiro, nem de cabrito. Quando vocês vêm a mim, a minha presença, pisam nos meus átrios, quem exige algo de vocês? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso é coisa nojenta para mim. Luas novas, sábados, assembleias, não suporto a injustiça junto com solenidades. Lavem-se e purifiquem-se, tirem da minha vista as maldades que vocês praticam, porém, ou melhor dizendo, parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o que é bem, busquem o direito, socorram o oprimido, façam justiça ao órfão, defendam a causa da viúva. Isso aí nós estamos vendo, em Isaías capítulo 1 aí está escrito isso. A crítica da injustiça social. O profeta denuncia o comportamento dos ricos, latifundiários, dos que vivem em grandes festas, custeadas pelo trabalho dos pobres e exploram o povo, negando-lhe justiça, e dos que fazem grandes, imponentes, aleluia, ou importantes, vivendo de grandes banquetes. Ai daqueles que juntam casa com casa, e emenda campo com campo, até que não sobre mais espaço e sejam os únicos herdeiros no meio do país. Nesse aspecto destaca-se sua semelhança com o profeta Amós, até que eles são quase contemporâneos. Amós, 760 anos de Cristo, Isaías inicia a atividade 740 a.C. A problemática social era a mesma para ambos, embora Amós fosse contemporâneo de Isaías, um homem culto ligado à corte. Ambos atacam os grupos dominantes da sociedade, autoridades, magistrados, latifundiários, políticos. Isaías é duro, irônico com as damas, da classe alta de Jerusalém, assim como Amós fora também, aleluia, madames de Samaria. E Amós, além disso, Isaías defende com paixão os órfãos, as viúvas, oprimidos, o povo explorado e desgovernado pelos governantes, denuncia igualmente as máscaras das religiões e que encobrem a injustiça, Do mesmo modo, Amós, aleluia. E aí a gente vê essa gama de situações difíceis. Por que pastor Carlos está falando tanto dessas coisas, A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Noemi Souza. Amados irmãos, porque eu estou dizendo a respeito, de li Amós, ou melhor dizendo, li a respeito de 1 Reis, que fala sobre a impiedade de Manassés, e agora pastor Carlos enveredou em falar a respeito de Isaías, Amados irmãos, quando nós olhamos para Manassés, que está em 2 Reis, capítulo 21, nós encontramos Manassés, amados irmãos, e Manassés ele começa a reinar muito cedo. E quando nós ouvimos falar de Manassés, meu amado irmão, minha amada irmã, diz aí as Sagradas Escrituras que com 12 anos de idade ele começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Efesiba, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar aos altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército do céu, e o serviu, e edificou altares na casa do Senhor, que o Senhor tinha dito em Jerusalém,
porei o meu nome. Amados irmãos, a gente está vendo a impiedade, a injustiça de um rei. A gente está vendo aí coisas que verdadeiramente, amados irmãos, ele não aprendera com seu pai. Mas a gente, trazendo esse texto para trás um pouquinho, a gente vê que Isaías é um homem que anda segundo o coração de Deus, é um profeta, amados irmãos, que foi chamado aí. E a gente vê Isaías capítulo 6, conforme nós mencionamos na leitura que nós fizemos agora há pouco, ele, quando entra dentro da casa do Senhor, ele assiste com seus próprios olhos, segundo o que o Senhor falara para ele. Ele está dizendo, conforme eu estou passando para os amados irmãos, Isaías aí capítulo 6, né? Ele diz a respeito dessa visão celestial que ele tem aí dentro da casa do Senhor, e é uma coisa maravilhosa, amados irmãos, a visão que ele tem. E eu já falei algumas vezes para os amados irmãos, e a gente precisa estar sempre refrescando a memória a respeito da palavra do Senhor. Ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, diz a palavra do Senhor, trazendo em sua boca, em suas mãos, uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com uma brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto te tocou, e os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A paz do Senhor Jesus ao nosso amado irmão Heleno. Então aí a gente vê, amados irmãos, o início do ministério de Isaías. E quando, amados irmãos, nós estamos falando de Ezequias, Isaías e Manassés, a gente entrelaça os textos, a gente vê que há uma comunicação muito grande a respeito disso tudo, mas a gente precisa entender a maldade do coração do homem. A gente olha que a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: olha, vai e visita Ezequias, meu servo, rei de Israel. Vá até onde ele está. E diz a palavra do Senhor, amados irmãos, que Isaías ele chegou ao rei e diz assim: coloca a tua casa em ordem, porque certamente morrerá e não viverá. E Isaías ele saiu, amados irmãos, e foi embora. Ele só veio trazer o recado de Deus. E antes que Isaías ele atravessasse o pátio do templo do Senhor, veio a palavra, ele disse: volta a Ezequias. E o rei Isaías voltou a Ezequias. Por quê? Porque Ezequias, quando ele recebe a palavra, amados irmãos, de que ele ia morrer, ele vira na sua cama para o canto da parede e ele começa a chorar ao Senhor. Ele fala: olha, eu andei reto durante toda a minha vida na tua presença. Eu fiz o que era reto aos teus olhos. E eu não quero morrer agora não, eu quero viver mais um pouco. E o Senhor acrescentou a Ezequias, o rei Ezequias, mais 15 anos de vida. E, amados irmãos, naqueles 15 anos de vida que acrescenta o Senhor, nasce Manassés. E quando, amados irmãos, a gente vê que esse servo do Senhor, ele pede, né, a Deus para viver mais um pouco. Ele tinha mais ou menos 49 anos de idade. E com 15 anos com 49, daí 64, né?
se não me falha a memória, 49 com 15, 64. A gente olha, amados irmãos, que ele pega e agora tem o seu filho Manassés. E Manassés ele começa a reinar com 12 anos de idade. E a gente vê que Manassés agora, amados irmãos, todos os bens que seu pai tinha feito, agora ele faz tudo de mal. Seu pai limpa a casa do Senhor, porque os pais aleluia, de Ezequias tinham enchido a casa do Senhor, tinham profanado a casa do Senhor. Ezequias limpa. Ezequias ele consagra os sacerdotes ao Senhor, ele consagra a casa do Senhor, ele limpa tudo. Agora o seu filho Manassés, que começa ali a reinar em Israel com 12 anos de idade, ele é o pior rei, ele é o pior regente de toda a história da humanidade. A gente olha que agora, amados irmãos, o bem, imagina que esse homem, amados irmãos, que é profeta da casa do Senhor, ele cuida do nascimento de Manassés, ele cuida dos primeiros passos de Manassés, ele faz tudo que agrada a Manassés, ele faz tudo que agrada a Deus. E agora, amados irmãos, durante o reinado de Manassés, ele se entrega à prostituição, ele se entrega à idolatria, ele se entrega à bruxaria, ele se entrega à feitiçaria. Manassés ele fez o povo de Israel, Judá, errar. A gente olha essa situação de depravação espiritual, amados irmãos, e além dos seus pecados, ele faz passar pelo fogo seus próprios filhos. E agora também ele cerra o profeta Isaías pelo meio. Já imaginou tal coisa, meu amado irmão, minha amada irmã? Já imaginou o pecado desse homem, o quanto era terrível o pecado desse homem? A gente precisa entender, amados irmãos, se nós não colocarmos o nosso coração em Deus, talvez nós estamos falando aí um com o outro e a gente está recebendo as palavras do pastor Carlos aí, nessa manhã a gente fala, credo, Deus me livre de uma situação dessa, a gente fica aí, mas se nós, amados irmãos, não nos colocarmos nas mãos do poderoso Deus de Israel, nós também somos capazes de fazer a mesma coisa. Nós precisamos trazer Deus para dentro de nós precisamos trazer a bondade do Pai, do Filho e do Espírito Santo para dentro de nós, porque se nós, amados irmãos, estivermos com o coração longe de Deus, a impiedade toma conta, é a prostituição, é a idolatria, é a feitiçaria, é a promiscuidade. Tudo, amados irmãos, afeta um homem, infecta também. A gente precisa entender, amados irmãos, que a palavra do Senhor diz que aquele que está sujo, ele suja-se mais. Aquele que está limpo, amados irmãos, ele limpa-se mais. Nós precisamos entender, se nós não buscarmos a Deus, amados irmãos, isso que o profeta está sofrendo nas mãos desse tirano, amados irmãos, nós também iremos também fazer mal ao profeta, nós também iremos fazer mal aos homens, à casa do Senhor. Quantas pessoas, amados irmãos, têm colocado aí coisas que eu tenho visto, que eu tenho aí, como se diz, feito leituras, observando, e a gente vê coisas assim repugnantes, né? Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, aí buscar a Deus. A palavra do Senhor diz para a gente estar colocando o nosso coração no Senhor, porque quando, amados irmãos, nós desviamos dessa palavra, a situação ela fica horrenda para voltar. Eu não sei se você já desviou da palavra do Senhor. Eu fiquei 16 anos, amados irmãos, vivendo dentro da casa do Senhor. Quando eu me afastei da casa do Senhor, parece que aí foi por um período de 1 ano mais ou menos, mas a palavra do Senhor disse, preste bem atenção o que ela diz para mim e para você. Ela diz assim que quando o Senhor vem e limpa a nossa vida, nós ficamos limpinhos. Nós somos
transformados pelo Espírito Santo do Senhor. E a casa ela fica maravilhosa com Deus, né? E conforme nós temos aí um texto, né, de Isaías, capítulo 59, verso 1 e 2, nós sabemos, né, que o pecado o meu pecado e o teu pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Ele encobre o seu rosto para não ouvir as nossas orações, ele não ouve aquilo que nós estamos falando. E diz a palavra do Senhor pela boca do nosso Senhor Jesus Cristo, quando a casa ela fica vazia, porque Deus ele não quer habitar no meio do pecado, ele não quer habitar em você. Quando você imagina, eu vou trazer uma figura de linguagem, uma coisa figurativa. Preste bem atenção. Quando você está grávida e você está vivendo na promiscuidade, na bebedice, na glutonaria, na feitiçaria, nas inimizades do mundo, você mete uma cachaça para dentro da barriga. Aquele feto, aquele bebê que está dentro da tua barriga, ele também está bebendo cachaça. Quando você está fumando, aquele bebê que está dentro da tua barriga, ele também está fumando através de você. Tudo que você joga dentro da sua barriga, tudo que você consome, aquele feto que está dentro de você também concebe. E quando Deus ele está dentro de nós, porque a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, tabernáculo do Senhor. Quando Deus está dentro de nós e nós estamos mandando para dentro de nós só coisas ruins, Deus não fica, Deus ele sai. Porque imagina você bebendo uma cachaça e Deus está ali dentro de você e você julgando cachaça em cima de Deus. Não pode. Eu estou conjecturando, eu estou falando a respeito de uma figura de linguagem. Então, quando nós concebemos o mal, pegamos um revólver, atiramos em cima de uma outra pessoa, Deus não compactua com coisas erradas. Quando nós nos prostituímos, deitamos em leitos, maculamos o nosso matrimônio, Deus não quer compartilhar com essas coisas, então ele sai. E quando ele sai, amados irmãos, demônios, legiões de demônios, eles vêm para dentro das pessoas, amados irmãos, e eles fazem coisas piores. Está dizendo Jesus Cristo, são 7 legiões de demônios. São muitos demônios. E esses demônios, eles te levam a fazer coisas que até você Deus duvida. E eu ouvi falar de um bruxo que ele fazia aborto das pessoas, de mulheres, e ele engolia o feto que acabou de tirar. É uma nojeira tremenda, mas irmãos, imagina a tua esposa acaba de ter um filho, você tira o filho do ventre da sua esposa ali e pega aquele filho e coloca no fogo, sacrificando a Deus. Assim fez Manassés. Ele sacrificou seus próprios filhos a demônios. Agora, amados irmãos, além dos pecados de Manassés, agora ele manda serrar o profeta Isaías pelo meio, aquele que trazia santidade dentro da casa do Senhor, aquele que fazia o bem dentro da casa do Senhor. Ele manda serrar o profeta ao meio. Imagina, meu amado irmão, minha amada irmã, que coisa horrenda tem feito a humanidade. Coisas piores, amados irmãos, nós temos enfrentados e nós vamos enfrentar a ira se nós não soubermos, amados irmãos, no dia aí que nós formos para as eleições, votar direito. A igreja do Senhor vai ser perseguida. Assim, conforme as maldades de Manassés, as coisas vão acontecer no nosso Brasil inteiro. As igrejas serão queimadas conforme as igrejas estão sendo queimadas lá fora. Os povos de Deus vai ser perseguido, amados irmãos, as Bíblias vão ser queimadas. Amados irmãos, se nós estamos vivendo aí verdadeiramente um tempo de paz, na presença do Senhor, as pessoas têm enfiado os crucifixos nas suas partes íntimas, têm entrado dentro da igreja, têm andado pelado, homem com homem, beijando na boca dentro das igrejas, amados irmãos.
essas coisas têm sido como uma afronta para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Crianças têm sido levadas a se darem a luxúrias. Nós precisamos entender, amados irmãos, que Deus ele quer manifestar a sua glória. Deus quer fazer a diferença na nossa vida. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, saber a nossa responsabilidade diante do nosso Brasil, diante do mundo em que nós estamos vivendo. Amados irmãos, escolhas têm sido feitas pela carne. Escolhas têm sido feitas, amados irmãos, para agradar o próprio coração, para fazer com que o homem se endeusa. O homem quer ser Deus, o homem quer colocar no lugar de Deus. E muitas vezes, amados irmãos, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, tomar o lugar de servo, falar: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, eu me rendo a Ti, Senhor Deus, eu me prostro na Tua presença, Pai, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ouvir os Teus mandamentos. Mas muitas vezes, amados irmãos, nós não temos mais tempo para Deus, nós não temos mais tempo para ouvir a voz do Senhor. E muitas vezes, amados irmãos, a casa do Senhor ela tem ficado vazia. Igualmente, amados irmãos, as escolas, lugares de aprendizado. Nesses últimos 2 anos, amados irmãos, as escolas ficaram desertas. Os únicos lugares que ficaram cheios foram praias. Os únicos lugares que ficaram cheios foi bancos. Os únicos lugares que ficaram cheios foi discoteca. Os únicos lugares que ficaram cheios foi aí, amados irmãos, os locais de promiscuidade. Nós precisamos rever os nossos conceitos diante do nosso Deus e Pai. E a gente falando de todas essas coisas, até mesmo a internet, olha para você ver como ela está aí oscilando. O inimigo de nossas almas, ele é astuto. Os inimigos de nossas almas, ele entra para destruir aquilo que é serenidade, aquilo que é verdadeiramente lucidez, aquilo que o Senhor quer nos instruir. O inimigo de nossas almas, amados irmãos, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para verdadeiramente tirar a minha paz, tirar a tua paz. E nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, amados irmãos, nós teremos vida em abundância. Nós teremos, em nome de Jesus Cristo, a força do Espírito Santo de Deus para fazer tudo, amados irmãos, na minha vida e na tua vida. Então, que Deus esteja nos renovando, Deus esteja aí colocando a nossa vida, aleluia, nas suas mãos, e que nós possamos mover, aleluia, de íntima compaixão, amados irmãos, para com todos aqueles que têm se afastado da casa do Senhor, que venhamos orar, que venhamos clamar, que venhamos falar com Ele o quão é importante estar aos pés do Senhor, o quão é importante, amados irmãos, estar nos arrependendo dos nossos pecados, das nossas falhas, o quão é importante, amados irmãos, nós amarmos a Deus e colocarmos a Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Então, em nome de Jesus Cristo, não te ausente da presença do glorioso Deus de Israel, mas venha em nome de Jesus Cristo se posicionar como um cristão, como uma mulher de Deus, como um homem de Deus. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Manassés, depois dessa arruaça toda que ele fez, amados irmãos, ele foi levado ao cativeiro pelos assírios, amados irmãos, acorrentaram ele, colocaram ele dentro de uma jaula, atravessaram a sua boca com um pedaço de pau, o nariz também, e dentro da prisão ele pediu perdão a Deus e Deus restaurou o seu reinado. Ele colocou tudo em ordem conforme a palavra de Deus vai dizer para a minha vida e para a tua vida. Então, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, se posicione, se coloque diante do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Amém? Eu quero orar por você, mesmo que a internet esteja desse jeito aí oscilante, eu não sei se vai sair, mas a minha obrigação eu quero fazer diante de Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, toma o teu povo, os teus filhos e as tuas filhas, ó Deus. Esteja, Senhor, transformando, operando, fazendo um milagre, ó Pai. Que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nos ensina, nos instrui a fazer a tua vontade.
Manifesta o teu poder, a ação, Senhor, sobrenatural do Senhor esteja sobre a nossa vida e que nós venhamos ser uma bênção nas tuas mãos. Toma o teu povo, ó Pai. Toma os teus filhos. Não deixe, Senhor Deus, que eles se ausentem e vão distante da tua presença, mas que o Senhor esteja trazendo para perto, fazendo uma obra, Senhor Deus, magnífica, Senhor Deus, assim eu oro, Senhor Deus, assim eu clamo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Deus te abençoe e receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias e todos digam amém e amém. Um abração do pastor Carlos, que o Espírito Santo de Deus esteja abraçando você também, cuidando de você. Um excelente final de semana. Deus esteja cuidando de ti, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Fica na paz. Até amanhã, se Deus quiser. Mais tarde nós estaremos aí com a live também. Com a live não, com a oração. Amém? Estarei orando por você mais tarde, em nome de Jesus. Fica na paz.